O varejo baiano, ele evoluiu ou ele ainda está engessado no passado? O supermercadista baiano, somente as redes regionais, ela vai beber no que há de melhor no mundo, né? Muito claro que ficou na minha cabeça era justamente de eu ir de manhã comprar uma coisa, à tarde comprar outra e o preço já ter mudado. É outro capítulo É brasileiro. outro capítulo brasileiro. Bené, se você pudesse apontar um único problema que trava o varejo baiano, qual seria esse problema? Fala pessoal, bem-vindo a mais um Musicast. Hoje temos a presença especial de um convidado aqui chamado Bené Amorim. Bené com 2 N's e H no final, e você vai saber dessa história daqui a pouco. Ele é jornalista, CEO da Super Revista, é um cara que veio da escolinha lá do Paz Mendonça. Talvez você não saiba o que é isso, mas ele vai te explicar. Há mais de 30 anos ele vem aí falando, moldando, estudando, se aperfeiçoando no mercado de varejo baiano. Tem informações estratégicas do setor, está presente nos maiores eventos aí da nossa Bahia sobre toda a parte de varejo e também no Brasil, vem participando de várias coisas. Bené, seja bem-vindo aí ao Uzicash. Você tem uma história em tanto, a gente já conversou aí, almoçou, e vem conversando aí desde o meio-dia, aí estamos começando a gravar às 4, 5 da tarde, temos 2 horas e pouco, 4 horas de conversa aí. Opa. E assim, já deu para sentir aí que realmente você é um cara que tem uma história e tanto. Se apresente aí para os nossos telespectadores, por favor. Pois é, eu quero dizer, em primeiro lugar, aqui da minha satisfação em estar aqui com o André. André, que eu já ouvia falar de nome, porque ele participou de alguns eventos lá da Base, né? Que a gente tem uma revista, né? Que tem o apoio da Base, né? Inclusive no encontro, né? De Baianos Supermercados. O Heraldo entrevistou ele lá participando, né? Mas nunca tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Talvez tenha falado com ele lá no próprio encontro da Base, mas a gente não se aproximou. E através da Débora, a Débora é uma funcionária aqui da Uzi Telecom, ela nos contactou, e aí começou essa aproximação entre a Uzi Telecom e a Super Revista, e agora o programa Fala Bené. Para mim, André, como eu te disse, é uma satisfação muito grande, porque há 45 anos eu milito na área de comunicação, sou formado pela Universidade Federal da Bahia, Escola de Jornalismo, na época era Biblioteconomia e Jornalismo, ali no Canela, e me formei lá. E uma peculiaridade, porque na época, como até hoje, você, na Universidade Federal, você tinha que ter aulas em vários lugares diferentes e, ao longo do dia. Às vezes você tinha de manhã, de tarde e de noite. E como eu trabalhava em Paz Mendonça, como que é outra isso? história muito interessante, né? A gente estava falando no almoço, sobre a tecnologia, como a tecnologia tem evoluído, e falamos muito ali sobre a questão de inteligência artificial e sobre a questão de câmeras de monitoramento. E isso era feito lá no Paz Mendonça de outra maneira, não se tinha câmera, né? Você estava me explicando lá. Eu quero que você entre nesse assunto aí, para o pessoal entender que às vezes a geração de hoje já nasceu com o celular na mão, já saiu do útero ali com o celular e já passando mensagem no WhatsApp e tal, mas a galera não sabe que não existia câmera, que a gente não tinha monitoramento, não tinha celular, anos atrás. Isso era feito de alguma forma, né? Além disso, outras coisas que não tinha na época, a gente fazia, como se dizia, na mão grande, né? Eu vou contar um pouquinho dessa história, mas terminando a questão da minha formação, eu tive a oportunidade de trabalhar como chefe Jaime Paz Mendonça, que era filho do seu Mamed Paz Mendonça, também faleceu tem uns 2 anos e tal. E o departamento de estoque, que é você contar as mercadorias e pedir para a sua loja, era comandado para ele. Então, era como se fosse um departamento bem autônomo em relação à loja, né? Porque tinha o gerente e tinha o estoquista. Era um centro de distribuição, vamos dizer assim. Não, você da loja era o comprador daquela loja, pedia ao centro de convenção, ao centro distribuidor. Sim. A estrutura, voltando um pouquinho dessa questão tecnológica, como era, né? Você trabalhava com fichas, você fazia um levantamento de estoque durante o dia daquela sessão específica, mandava isso para a matriz, esse mapa ia para a matriz, né, que era centralizado ali na Conde dos Arcos,
E aí, semanalmente, chegando na sexta e sábados, reunia todos os estoquistas da rede. Na época que eu estava como estoquista, éramos 30, 40, mais ou menos, né? Porque você tinha 2 estoquistas que faziam levantamento de produtos que vinham de fora, né? E dos produtos locais. Então, você tinha 3 estoquistas em cada loja. Mas era tudo manualmente, diferente de hoje, que você pega no próprio caixa, o sistema do caixa já lhe dá tudo ali, o estoque, quantos tem lá na matriz, em que loja pode ter aquele produto e tal. Aquilo não, aquilo era feito. E essa estatística que a gente chamava era uma reunião de estoquista que passava para uma ficha a média do produto, de venda do produto, semanal ou quinzenal e mensal, e os compradores, de posse daquela ficha, faziam os pedidos aos fornecedores. Então, é uma coisa assim que hoje não existe mais, né? Você tava Imagina falando, uma reunião com essa galera toda, como é que era, né? era divertido, né? Até hoje a gente tem um grupo chamado de Estoquistas Paz Mendonça, remanescente de lá, né? Eu comecei há 50 anos atrás, exatamente há 50 anos atrás, 1974, novembro. Aí fiquei na loja até até final de 80, quando me formei, aí fui promovido para ser jornalista mesmo lá na Matriz, que tive a oportunidade de trabalhar com o seu Mamed Paz Mendonça, que foi o fundador do supermercado no Brasil, um dos fundadores, né? Então, se você ir comparando o que era naquele tempo e ao que era hoje, ao longo do tempo, em função da revista, eu voltei para o setor de supermercado, através da revista, há 30 anos atrás, fui convidado pela Base para tocar, né, essa revista que a gente tem, que é a Super Revista. Exato, aqui, ó, pessoal, a Super Revista, essa edição aqui, Essa é de janeiro. A mais recente aqui que está na minha mão, inclusive... Essa é de fevereiro. É de fevereiro, né? Fevereiro. Aqui fala sobre o Fala Bené, que é todo sábado, na Band, às 7 horas da manhã. Então, convido a você a assistir um pouco do Fala Bené. Tem histórias incríveis, tem culinária. Né? Tem rotas de festa, vai ter sorteio de carrinho... Tem uma série de coisas bacanas que a gente está começando a implementar lá no programa. Convido você a assistir, a ver ali o Bené e todos esses quadros interessantes ali na Band às 7 horas, né? E essa revista a gente tem também de forma eletrônica, Bené, ou só tem ela impressa? Sim, você tem então, YouTube, tem no site. No site superrevista.com.br. Né? Aproveitar para deixar ali na descrição do vídeo todas as redes sociais do Bené e da Super Revista para que vocês possam seguir e estarem acessando esse tipo de conteúdo aqui, que é bem interessante, conteúdo de varejo, você que não só é o consumidor, mas é o empresário e a indústria, você tem que estar nesse tripé aqui, conhecendo e participando realmente desse mercado, que é o maior mercado, eu acredito que é o maior mercado hoje dentro da Bahia, com que interage no final, exatamente, né? A nível de varejo, porque nem vai comer, né? Então, na pandemia parou tudo, mas o mercado de farmácia estavam lá, sempre abertos, né? Todo mundo come ou compra remédio, né? Mas a maioria das pessoas não querem comprar remédio, não, querem comer. Então, né? Isso aí. E beber também. E beber também, ferro, né? Com certeza. Pois é, André, a gente conversando sobre tecnologia, em 1974, até 78, 80 e tal, você tinha um sistema de fiscalização em loja que era totalmente operado pelo ser humano, né? E tem as suas falhas, claro, né? Depois veio o advento do circuito fechado de televisão, em que aí você já monitorava a partir de um local a loja toda e tal. Mas diferente de hoje, né? Que você tem outros sistemas que você vai falar muito melhor do que eu sobre isso, né, porque é da sua área, né? Mas era o ser humano que estava ali. As pessoas se confundiam, né, como um cliente, né, os fiscais, né, de loja, né, e ficava atrás de uma gôndola ou outra e tal. Você disse que tinha muita mulher, né? Na verdade, vocês contratavam muita jovem ali para... A maior parte das fiscais que tinha na época, não, eu acho que 100%. Porque a mulher é mais jeitosa, né, ela sabe, né, se camuflar melhor do que o homem, ou mais espalhafatoso. E aí, nego ia notar que ele estava, né? Então, o índice de furto que existia era muito grande e se pegava muito, né? Mas daqui até que ela avisasse o segurança para poder abordar aquela pessoa e tal, aí às vezes se pedia, né? Diferente do circuito fechado que você já indica. E você me falou que hoje você tem até um sistema muito mais avançado do que isso, né? Hoje você consegue, com a inteligência artificial,
chegar e a inteligência artificial vai detectar que aquela pessoa está furtando um objeto, está colocando dentro da roupa, ou dentro de uma sacola, ou de uma bolsa, e aquele sistema já não precisa ter ninguém olhando, o sistema já vai avisar automaticamente ao fiscal ou à segurança, e aí sim é tomada uma atitude. Eu até estava brincando, se de repente no supermercado tiver várias TVs lá, passando promoções e tal, pode estar pegando aquela imagem daquele setor naquela hora e estar colocando aquela imagem bem ali para todas as TVs estarem vendo o que é que está acontecendo. Então, assim, é lógico, como eu falei... O avanço da tecnologia. O avanço da tecnologia. Se é legal ou não, É. aí a gente já não entra nesse... Eu estou falando o que é que pode ser feito. Uhum. Aí, legalidade, cada um que vai ser seu dono do seu estabelecimento tem que olhar juridicamente o que é que pode fazer ou como quer que aplique a tecnologia. É a questão de você tem que ter bom senso em tudo que você faz. Sim, né? sim. Até para constranger, não constranger pessoas, né? Porque hoje em dia a própria legislação que às vezes condena, ela te condena por outra forma, né? Pode Exatamente, exatamente. Assédio moral, um assédio, entendeu? Eu vejo que até, acho que o Luciano Hang faz isso muito com a Van. Parece que ele tem uma rede social que ele solta as imagens do mês de quem roubou dentro da loja, né? Ele começou a fazer isso para inibir o roubo. Não sei se isso é legal, se é permitido ou não, mas ele tem feito lá. Então, assim, a tecnologia ela avançou de uma maneira que, de repente, não precisa ter lá uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, olhando para a câmera, porque também aquela pessoa pode estar sendo conivente com a pessoa que está roubando. Entendeu? Então, a máquina não vai ser, ela vai olhar ali... Ela é impessoal, né? Impessoal, máquina, né? Exatamente. E vai gerar o aviso, e aí eu posso cobrar. Vem cá, você foi avisado e você não tomou nenhuma atitude, por quê? Aí sim eu consigo chegar num número muito maior, quase 100%, de assertividade e de resolução de problemas, né? Então, a tecnologia veio para gerar ali toda uma questão de assertividade nos problemas que, às vezes, a gente, como humano, passa o olho e não vê. A gente não consegue olhar 2, 3 câmeras ao mesmo tempo. Imagine ali um supermercado que, às vezes, tem 100, 200, 300 câmeras. Você não consegue ter olho para tudo isso. Então, um sistema com inteligência artificial aí, ele vai ajudar muito. Não só nisso, mas em outras coisas, né? Nas aplicações da vida, do dia a dia, né? Por isso eu digo, supermercado, se você quiser uma solução segura, né, eficaz, contrata a Uzi Telecom, viu? Que o André vai te dar essa solução. Obrigado pelo jabá aí. Obrigado pelo jabá. Agora é o seguinte, me fala uma coisa sem filtro. O varejo baiano, ele evoluiu ou ele ainda está engessado no passado? Não, evoluiu muito, né? Te digo alguns números, algumas declarações, né, de pessoas que é ligado ao supermercado, né? O supermercadista baiano, principalmente as redes regionais, ela vai beber no que há de melhor no mundo, né? Tanto que a gente tem uma empresa, né, que ela atravessou o Atlântico, né, está lá em Portugal, né, que é o Hiperideal, né, João Roberto Vasconcelos, que o cara é uma águia, não é por menos que ele é sobrinho de seu Mamed Paz Mendonça, né? Então, tem um DNA aí, né? Tem aquele DNA. Está voltando às origens, porque Mamed Paz Mendonça, acho que era português, não, né? Não, seu Mamed Sergipano, lá de Ribeirópolis, né, Serra do Machado. Para mim ele era português. As origens devem ser portuguesas, né? Deve ser. Tem muitos comerciantes portugueses ali que, né? Tem uma rede, né, que é o Pão de Açúcar, que é o Valentim Diniz, ele é o pai de Dr. Abílio, que faleceu recentemente. Sim. Ele realmente era português. O G. Barbosa também, acho que era sergipano, né? Sergipano também. Seu Gentil e seu Noel, 2 irmãos, né? Começaram também praticamente junto com o seu Mamed lá, né? Eles vieram tudo de um lugarzinho chamado Ribeirópolis, Serra do Machado, né? E Itabaiana, aquela região ali, e se expandiu para o mundo, né? Tem muito comerciante lá. Eu também sou de origem sergipana. Minha avó, por parte de mãe, é sergipana, e... há 4 anos atrás, eu me mudei para os Estados Unidos e aí eu comecei a estudar sobre genealogia, sobre árvore genealógica, sobre DNA, justamente para tentar tirar ali outras cidadanias, porque eu gosto muito da teoria das bandeiras, né, que é de você ter passaportes, de você ter ali mobilidade para você se movimentar nos países que você quiser.
Então, eu disse, vou atrás de tirar ali uma cidadania portuguesa, porque eu tinha a origem ali portuguesa já identificada na família e eu precisava ali da documentação. E aí, por incrível que pareça, eu descobri que eu tenho origem italiana e é muito maior quando eu fiz o DNA do que a portuguesa, e fui ali estou aí caminhando para tirar ali a cidadania italiana por conta dessas pesquisas. Que beleza. Com esse DNA, eu cheguei a um grupo de primos lá em Sergipe, e hoje a gente tem um trabalho lá que a gente faz estudo de DNA de idosos, cada um ali apoia com um valor por mês, e a gente faz ali, às vezes, 3, 4, às vezes 8, 10 estudos de genealogia, faz ali o exame de DNA e faz a genealogia das pessoas, isso de forma gratuita, é divulgado até lá na TV, lá de Sergipe, na Rede Globo, lá de Sergipe, eu esqueci agora o nome da TV, a gente tem um primo que trabalha lá, então ele geralmente faz as matérias ali, vai atrás de jornalistas, faz as matérias aí, vai divulgando a evolução disso aí, um projeto bem interessante. E eu estou num grupo aí com mais de 1.700 primos, parentes de Sergipe. Então, Sergipe é um celeiro ali de comerciantes bem interessante. A gente vem identificando as pessoas. Eu vou até convidar depois o André para a gente fazer um podcast ao contrário, né? A Super Revista e o Fala Bené, só especificamente desse assunto, que é um assunto assim que dá realmente muita coisa, panos para manga. Dá, né? sim. Eu descobri muita coisa de avô, de bisavô, tataravô. Acabei descobrindo um primo que me veio com documentação que foi escrita por um outro primo, escritor, que fala da minha família. Enfim, a gente teve acesso a muita coisa, pesquisou aí, para poder chegar para a questão da residência, né? Isso foi bem legal. Aí eu fiz nesse exame de DNA, eu achei mais não sei quantos primos que fizeram DNA no mundo. Então, eu acho que mais de 2.800 e pouco, estava esse número esses dias, primos no mundo. E aí tem gente que eu tenho contato hoje na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, no México, em parte da Ásia também, lá na Inglaterra, né? Enfim, a gente acaba achando gente, Japão, né? Israel, estou lembrando aqui, é muita gente. Então, a gente vai olhando e vê como o mundo é tão pequeno, né? As pessoas vão mudando de um lugar para o outro, e aí vão estabelecendo, às vezes, fincando o pé num lugar, como é o caso do seu Mamed e de outros aí, empresários que chegaram e conseguiram criar ali verdadeiros impérios, né? Exatamente. E é o caso agora aí do pessoal do Hiperideal, do João Alberto, que está voltando à origem, porque ele deve ter origem portuguesa, ele está voltando à origem, né? Cara, assim, são histórias surpreendentes, né? E interessante o seguinte, o João Roberto, né, acho que um dos primeiros brasileiros na área de supermercado, né, que finca um pé na Europa, né, porque você tem outras redes que vieram para cá, o Casino aí, que está saindo do Brasil, que estava ligado ao Pão de Açúcar, o Carrefour, né, que aqui a gente conhece como a bandeira do Atacadão, né, que é do Carrefour. Então, são redes, né, tanto que, por muitos anos, uns 10 anos, a disputa entre faturamento de supermercado era entre dois franceses, né? O Casino, que era do Grupo Pão de Açúcar, e o Carrefour, né? Agora está chegando um outro nordestino aí que está começando a crescer muito, né? Que é o Mateus, lá do Maranhão. Mateus, né? Exatamente. Agora, se a gente for comparar com outros estados, onde o varejo da Bahia perde feio? Sim, aí voltando a essa questão que você perguntou, né, como é que está a questão da tecnologia do varejo na Bahia, né? Então, as lojas baianas, né, principalmente se você pegar redes como o Hiperideal, que se especializou, Rede Mix, que se especializou, entendeu, em nichos de mercado, né? Então, você vai ver lojas que realmente não deixam nada a dever a nenhuma outra lá. Claro, a nossa referência é o eixo Rio-São Paulo, né, principalmente São Paulo, né? Então, são as mais modernas possíveis. Os próprios empresários do setor, às vezes, quando vem aqui, o João Galassi, que é o presidente da Abras, realmente, ele fala, né, supermercadista lá em Campinas, ele fala, né, do avanço tecnológico e a descoberta de nicho, né? O Hiperideal, ele trabalha no nicho dele, né? Então, você vai encontrar as lojas do Hiperideal em sempre pontos de destaque na cidade, né? Rede Mix também, um pouco menos, mas
também ela começou Cada um a no seu focar. nicho e no seu mercado, né? Eu tenho visto realmente a evolução. A gente faz perguntas bem aqui provocativas, justamente porque às vezes a gente fica com aquela síndrome do cachorro vira-lata Exatamente. e tal, e realmente a gente vê que o mercado baiano ele tem se desenvolvido muito, né? Ele tem se especializado muito e eu digo isso através do associativismo. Olha, eu sou de 1977. O primeiro evento da base foi em 1977. Eu estava Exatamente. nascendo. É. Então, assim, é uma associação e o pessoal de supermercado do varejo já se associou antes. E o primeiro evento deles foi justamente há 48 anos atrás. Então, assim, isso ajuda muito. O setor que ele é unido, ele consegue crescer, consegue evoluir, né? Então, mas vamos Aí, deixar... voltando um pouquinho, Fala, só para vai. poder dar uma fechada na Certo. questão dos empresários baianos, né, na área de supermercado, aí você tem outra águia, né, que chama-se Teobaldo Costa, né? Teobaldo começou com a lojinha Olha, é dele, meu parente, né? Porque é né? Costa também. Né? Teobaldo começou com a barraca praticamente lá no Júlio César, né? Condomínio da Pituba lá, né? Condomínio da Pituba, né? Foi taxista, vendeu em feira. Teobaldo é realmente um como é que se diz o americano, que se faz por si CEO, mesmo. né? É o Ah, self-made man, né? Que se faz sim, sim, por sim. si mesmo, né? Sim. Então, hoje, Teobaldo dá testa com as grandes empresas na área de atacarejo, que a gente chama cash carry, né? Que são varejo de atacado, a nível das grandes que vêm para cá, atacarejo, bate de frente com Atacadão, que é do Carrefour, e do Açaí, que hoje é uma rede própria que era ligada ao Casino, depois se desmembrou e tal. Então, hoje ele bate forte, é uma empresa, claro, hoje tem um capital de uma investidora, que é a Pátria Latina e tal, mas a sagacidade de Teobaldo em ver o mercado crescer e não ficar para trás, nesse segmento que ele abraçou, também é fantástico. Então, tudo isso serve como exemplo, não só para aqui, para o Nordeste, mas para o Brasil inteiro, né, dos supermercadistas baianos. A gente vê que você tem vários... né, você tem muitos associados na base, a gente sabe que tem muitos associados. A gente vê ali várias pessoas de destaque. Esse ano teve lá o troféu e o Teobaldo foi um dos que ganhou o troféu de destaque, né? Mas você acha que tem muita gente no setor que se acomodou e parou no tempo? Como é que está isso aí? Olha, tem aqueles, mas são muitos, geralmente aquelas pequenas empresas, entendeu? Mas outra coisa que a Bahia também desenvolveu muito são as chamadas redes associativistas, né? Hoje que a gente considera como redes regionais, né? São lojas que cada loja tem um dono, às vezes um dono tem 3, 4 lojas, mas se associa a uma bandeira para poder melhorar a compra, melhorar toda a parte de serviço, comunicação visual e tal. Aí você tem, por exemplo, Mix Bahia, você tem Rede Forte, você tem Novo Varejo, você tem Novo Mix, você tem Super Mix, que são redes que elas associaram vários supermercadistas numa bandeira só para poder ganhar escala. Aí eles têm um centro distribuidor comum, eles compram, pelo menos os grandes produtos commodities, eles compram juntos, entendeu? Então, você tem o mesmo benefício que uma grande empresa tem, você tem através do associativismo. É uma das coisas também muito fortes aqui na Bahia, entendeu, André? Entendi. O varejista baiano ainda pensa que preço é tudo ou ele está querendo vender, às vezes, com a margem maior? O que é que você acha disso? Ou Não, será que o mercado permite que ele não venda com a margem maior? aqueles que pensam dessa maneira, realmente, pelo que a gente vê, eles próprios falando nas reuniões, né, de supermercadista, né, estão falando a fracasso, né, porque preço não é tudo. O que se define muito hoje é que o supermercadista tem que olhar para o nicho dele, olhar para o local dele, olhar para o tamanho dele e, a partir do tamanho dele, prestar um bom serviço de excelência. Porque se você prestar um serviço de excelência, o consumidor está ali próximo de você, mesmo sendo um pouco mais caro, ele vai ali te comprar, né? Até o Sam Walter, que foi o fundador do Walmart, ele dizia o seguinte, né? Às vezes, eu sinto inveja dos que têm uma loja só, porque esse você tem a oportunidade de ir lá e cumprimentar o seu cliente lá no ponto de venda, né? Hoje não dá mais para me fazer isso. Então, aquele que progredia, aquele que dá uma atenção especial ao seu negócio, né? Eu estou falando aí dos pequenos que têm realmente para fazer frente aos grandes, que a concorrência é muito grande, principalmente aqui na Bahia, em Salvador, né?
você tem que personalizar o seu negócio, né? Você tem que estar atento para que o seu consumidor local, está ali na sua área de influência, precisa. Então, ele vai comprar ali. Claro que tem algumas exceções que, em função de se fazer uma compra de mês, uma coisa assim, ele vai comprar num grande supermercado. Mas, geralmente, é por isso que é muito forte o que a gente chama de varejinho, as lojas de conveniência, entendeu? As lojas de bairro, né? A gente tem visto até algumas lojas agora em condomínios, né? Eles estão colocando ali dentro do condomínio uma... A gente até como uso está atendendo aí algumas dessas lojas, a gente atende aqui dentro de Lauro de Freitas, acho que mais de 300 condomínios. Então, a gente chega nesses condomínios e tem essas demandas dos mercadinhos ali, ou loja de conveniência, sei lá, às vezes é um container. É uma tendência que começou e está se às vezes é um muito. salãozinho de festa que o pessoal pegou ali, dividiu no meio, enfim, tem vários formatos. E você chega, consegue comprar tudo ali, você não tem um funcionário, mas tem alguém que passa, que repõe, tem uma câmera que está olhando ali, e todo mundo vai ali com cadastro, consegue comprar. Enfim, o produto às vezes é um pouquinho mais caro. Mas... a evolução do mercado, né, André? Porque você tem hoje o delivery, que é outro segmento, que ou você está dentro do delivery, né, qualquer empresa, né, tanto que você vê que a maior parte das redes ela tem o seu delivery ali, ou Sim. em grande ou pequena escala, né? O Hiperideal aqui é um dos pioneiros, tem um serviço muito inicial, pioneiro nessa área, entendeu? Começou na pandemia, né? Inclusive, em 2019, 2020 eu fui para os Estados Unidos ali em janeiro, retornei dos Estados Unidos em abril, aí fiquei aqui de abril a novembro, que foi o período que eu decidi, de fato... Eu vim para poder vender algumas coisas, tinha tudo. Aí eu disse, a gente tem que ir lá, tem que vender, tem que resolver. E em novembro a gente voltou definitivo. Foi o prazo que a gente voltou definitivo lá para os Estados Unidos. E nesse período ali nós utilizamos o Hiperideal para justamente se abastecer, né? Tinha a época do lockdown e tal, então a gente utilizou muito ali o Hiperideal. Eles começaram, e começou com o WhatsApp, né? Você mandava ali pelo WhatsApp e tal. Eu não sei como é que está hoje, mas acho que devem ter evoluído aí. Muito. Muito, mas assim, foi uma iniciativa muito interessante, muito legal. Vi um menino que vinha pedalando, porque a gente morava perto, então ele vinha pedalando, tinha um carrinho atrás, aí ele descarregava as compras e tal, tudo higienizado. E assim, foi... É bom quando você tem esses bons exemplos saindo aqui da Bahia, né? Você vê a evolução acontecendo, né? Uhum. Eu vejo como extremamente positivo. Agora, a gente vê aí, você até comentou, sobre as grandes redes de fora que estão chegando na Bahia, né? Como o Mateus é uma delas. E você acha que os supermercados baianos, as grandes redes baianas, vão conseguir competir com essas redes, ou será que vão virar refém dessas grandes marcas? Um outro caso, sim, mas se você pegar a organização que eles tiveram, através de associativismo, né, através de você focar em nicho de mercado, como Hiperideal e Redmix, por exemplo, né, você vê um novo varejo, que é agregado de várias lojas pequenas, distribuindo em vários bairros, com vários donos, entendeu? Então, são maneiras em que você se profissionaliza. E a concorrência é natural, né? Principalmente no capitalismo. Sim. Né? Sim. Mas você estabeleceu, tem o seu nicho de mercado, tranquilo, o seu consumidor ele vai estar fiel a você. Entendeu? Então, isso é a maneira que os empresários baianos têm enfrentado as grandes Mas até empresas. os pequenos têm se unido mais ou só os médios e grandes têm se unido? Até os pequenos têm se unido mais. Porque eles sentem necessidade de se profissionalizar. A Novo Varejo, por exemplo, é uma rede, né, que os donos, né, quer dizer, os gestores não são de supermercado, eles apenas geram. O Reginaldo, ele está até nessa revista aí, o Reginaldo Costa, ele trabalhou muito tempo no Martins, trabalhou muito tempo na área de supermercado, fundou redes e tal, e ele sempre teve uma necessidade de ajudar, né, as pessoas, independente do que ele ia ganhar como consultor. Sim. Aí se juntou com Israel da Coutrinha e se montou uma estrutura chamada Novo Varejo. Aí, da padronização de todas as lojas,
Você tem cartão, como as grandes têm, você tem um cartão de crédito ali com bandeira deles. Sim. Você tem um layout igual, você tem uma padronização que isso, e além das compras, né, que você faz, que melhora muito, né, o seu poder de barganha no mercado. Sim, entendeu? sim. Agora, então antes dessa associação aí toda acontecer, teve alguma rede, ou algum mercado que fechou, que faliu, que você se lembre? O que a gente tem que fazer é fazendo um estudo do supermercadismo baiano desde o tempo que era Paz Mendonça, que era 95% dominava o mercado, né? Seu Mamédio, ele conta a história, né? Que ele... Olha, eu cheguei a ter um mercadinho, viu? Depois eu te conto essa história, mas vai lá, deixa eu terminar de falar. Aí, né, seu Mamédio, na época, né, ele já era um grande comerciante, ele veio de... A história do Mamédio, a primeira iniciativa dele foi uma padaria, diz que o Lampião foi até lá, ele enrolou o Lampião, porque deu um bocado de pão a Lampião. Então, o Médio é uma figura assim incrível, né? E fez até o 3º ano primário, entendeu? Não chegou a completar o 3º ano primário, mas era uma águia, né? Na enxada com os irmãos, né? Seu Pedro Paz Mendonça, que é o pai de João Carlos Paz Mendonça, que é o rei dos shopping center hoje no Brasil, pelo menos na área do Nordeste, e que foi dono do Bom Preço, né? E aí ele ia na roça e começar a ir para a feira comercializar as coisas, né? E aí o tino de comerciante, né, que ele trouxe no DNA dele, sempre falou mais forte. Aí de Ribeirópolis ele foi para Itabaiana foi para Aracaju, não contente com Aracaju, veio aqui para Salvador, e daqui Salvador foi para São Paulo, que ele dizia que São Paulo é o Reis, é outro país, né? Depois Rio de Janeiro, Belo Horizonte, então foi uma rede muito grande. E a primeira loja de Seu Mamédio não foi ele que ele fundou. Quem fundou foi Raul Schwab, que era um árabe que tinha aqui, né? Ali, a loja é ali na Rua Jogo do Carneiro, número 1, na Saúde. Aí o Seu Mamédio comprou essa loja dele, né? Isso em 1959, e aí começou o Império, né? A loja 2 já foi ali na Barra, ali em frente ao Farol da Barra, no Oceania. Sim. A loja 3 já foi ali era um prédio que a família tinha, que era o seu Manuel Andrade e tal. Na Rua Forte São Pedro, ali Visconde de São Lourenço, ali perto do Campo Grande, onde eu trabalhei muito tempo lá. A loja 4 já foi na Baixa do Sapateiro, loja 5 foi lá no Comércio, loja 6 já foi em Aracaju, aí já foi, né? Loja 7 aqui, depois teve loja em Feira, loja em Aracaju, então ele Aquela cresceu. de Pau da Lima grande ali, como é que era, qual era o número ali, você lembra? Pau da Lima ali já era 50 e lá vai, viu? Eu não lembro não. Eu lembro... Até a 25... Eu morei aos meus 11, 12 anos ali em Pau da Lima, um lugar chamado Colina Azul, que era Sim, eu conheço, já descendo ali, né? Conheço bem. Logo quando exatamente, quando foi fundada. Um conjunto de... E aí eu ia lá, e eu me lembro daquela época, assim, muito claro, que ficou na minha cabeça, era justamente de eu ir de manhã comprar uma coisa, à tarde comprar outra, e o preço já ter mudado. Porque a você tinha inflação, né? E você tinha... outro capítulo brasileiro. É outro capítulo brasileiro. Aí você tinha várias etiquetas, que naquela época eram as etiquetas que se colava ali, entendeu? E você tinha o preço. Aí tinha gente que tirava os preços das etiquetas para poder pagar mais barato. Não, tá com esse preço aqui, era uma confusão muito grande, né? É outro episódio, não tinha sistema tão apurado, não tinha então sistema. Tinha que passar por aquilo ali, né? Passava por aquilo ali. Para você ver a evolução das coisas. Hoje você tem plaquetas que vai no supermercado e você altera eletronicamente um preço de... Eu vou alterar agora, vou subir, eu vou descer, eu vou fazer uma promoção. Colocou no sistema, automaticamente na plaqueta já altera. E já no sistema do caixa também é tudo 100% assim, online, né? Você vê a evolução que a tecnologia nos traz. Mas sim, você estava falando da evolução do Paz Mendonça, e aí o Paz Mendonça veio, um império muito grande, aí você teve depois os pequenos que começaram a surgir ali com a decadência. Na época também você tinha os pequenos, né? O grande concorrente que chegou a ter na época foi a Unimar, que era ligado ao grupo Corrêa Ribeiro, né? Que montou... Petit Preço também tinha. Petit Preço já era um modelo de loja que o seu Mamédio montou, né? As lojas Petit Preço... olha o preço, Petit Preço, né? Tinha algumas coisas assim. Era né? de Paz Mendonça, né? Depois João Gilberto comprou, e aí ele começou a vida dele também no supermercado, né? Então você veio, né? Na época você tinha Paz Mendonça, você tinha Vasco, você tinha Paradela, você tinha Sintra, supermercado, né? Um nome português, inclusive, também, né? Exatamente. E você tinha os irmãos Góes, né, Itamar e Osaná, que também tinha ali umas lojas e tal.
Aí João Gilberto entrou, seu Mamed queria desfazer daquelas lojas pequenas, né, focar nas grandes, aí vendeu os pet preços para João Gilberto. Mas João Gilberto é um cara muito vivo, né? A primeira coisa que ele fez foi dar visibilidade a uma loja que ele tinha, né? Ele chegou a ter uma loja ali no Taigara, que pelo tamanho da loja e pelo o número de metros quadrados, o que ele vendia, ele se empolgou muito mais, porque ele veio da área de indústria de produtos de limpeza, né? Que foi a Atol, né? Aí depois ele vendeu para a IP e tal. E aí ele entrou, né? Aí gostou. E aí a primeira loja de destaque grande dele foi aquela que até hoje existe, que voltou a ser hiper ideal agora, ali em Armação, né? Que era Pet Preço. Depois o primo dele, o João Carlos Paz Mendonça, comprou, né? Quando era o Bom Preço, comprou a rede Pet Preço. E aí ele saiu daqui, foi fazer história lá no Mato Grosso, Cuiabá. Montou a primeira loja com ar-condicionado lá de Cuiabá, que não existia. Imagina um calor daquele lá no Mato Grosso, né? Então ele foi para lá porque... Vale a pena. Tem restaurante que eu vou só porque tem ar-condicionado, os que não tem eu já não quero. Imagina no supermercado, você vai passar um tempão lá com um carrinho, fazendo compras com criança chorando tinha. E tudo mais, enfim. Né? Aí tinha uma cláusula, né, que colocava lá no contrato, segundo dizem, né, que por 10 anos ele não poderia operar no setor supermercadista da Bahia, né? Só que aí veio a Hold, comprou o Bom Preço, se associou, depois o Walmart comprou o Bom Preço, e ele disse, não, agora não é mais Bom Preço, né? Aí ele voltou para a Bahia novamente, aí já voltou como Hiper Ideal, né? Então, aí você tem essas lojas, algumas desapareceram ao longo do tempo, né, no interior e tal, mas a família, porque o supermercado é feito muito de família, entendeu? Principalmente os pequenos, depois vai crescendo. Esse pessoal que tem um DNA, ok. E aquele pessoal que começou por empreender, por exemplo, eu mesmo comecei por empreender no mercado, por quê? Foi o que aconteceu. Eu tinha ali um tio que montou um mercado e ele acabou sendo assassinado no mercado. É uma história muito triste da família e tal. Acabou sendo assassinado ali no mercado. Foram roubar e mataram ele lá no mercado. Ele foi se abaixar para pegar uma farinha ou uma charque. Eu acho que foi uma charque ali para atender um cliente. E o pessoal pensou, o ladrão que estava lá, ele não tinha visto, pensou que ele estava se abaixando para pegar uma arma, alguma coisa, e foi e atirou nele. Né? E aí ele veio a falecer aquilo ali. Depois minha tia, querendo desfazer do negócio, veio, conversou com a gente. Eu acabei comprando ali e comecei a atuar ali. Atuei durante 1 ano e pouco. Tive esse prazer de conhecer o setor, mas depois eu disse, isso aqui realmente não é para mim, eu não tenho vocação para isso, minha vocação é outra, e eu vou realmente focar no que eu quero. Aí a gente acabou vendendo, depois voltamos para ela, na verdade, ela ficou ali rodando por mais um tempo e acabou fechando o mercado. Então, assim, é um desses casos que acabam acontecendo de abrir e fechar. E eu não sei se você conhece... Um caso específico. Você conhece outros menores, assim? Tem algum que... Muitos, né? É muita coisa, né? Acontece. Agora, só um adendo aí, para você ver que é uma atividade muito familiar, e a família realmente tem que estar ali dentro e tal, e já nasce com o do comercial, de operar aquilo ali. O último exemplo que a gente teve aqui foi, aqui no Brasil, inclusive, a rede Dia por Cento, né, tem o símbolo dela, que é espanhola. Na Espanha tem 1.800 lojas associadas. Sim. Aqui eles abriram uma franquia, né, para que você, que não era supermercadista, mas você tinha um capital, podia abrir uma franquia com aquela loja e tal. Essas realmente não foram muito adiante, não somente deu certo. Quem era do ramo. Alguns que migraram como supermercadista, né, como rede, né, para poder ter as benesses da rede, eles ficaram. Tanto que hoje é Rede Mais, entendeu? Mas aqueles que não eram do setor, apenas investiram como um negócio, mas não tinha prática, não tinha o jeito de fazer a coisa, eles saíram também, entendeu? Entendi. Bené, se você pudesse apontar um único problema que trava o varejo baiano, qual seria esse problema? Eu vejo tão bem sucedido, especificamente nos supermercados, né, desde o pequeno como o grande, entendeu? Que eu não vejo... Eles alegam, por exemplo, né, como todo empresário brasileiro alega, a carga tributária e tal, essa coisa, mas todo mundo está no mesmo guarda-chuva, entendeu? Eu só vejo eles... Mas se a gente tivesse menos tributos com mais incentivo... Não falo nem incentivo de dinheiro público nem nada, mas eu falo... se a nossa moeda talvez fosse mais valorizada, aumentaria o poder de compra, com certeza a gente estaria em outro patamar, né? Eu sou muito
tem uma visão muito diferente do que muitos pensam, né? Aham. Mas, não, porque como os Estados Unidos é assim e tal, tá. A gente conversou muito com a questão cultural de cada país, né? Sim, sim. Então, eu acho que cada país ele evolui a partir de uma maneira, né? Às vezes vem um governo, todos os governos que passaram, na minha opinião, todos deixaram um legado, né? Uns pior, outros melhores, mas cada um contribuiu com alguma coisa para o país, entendeu? Independente de qualquer coisa, né? Mas eu acho que o Brasil, ele vive não só da agora, do 2020, 2022, entendeu? Mas ao longo do tempo, né, se você pegar a questão que o Brasil tinha, que você até citou aí, a questão da inflação, que os supermercados eram os vilões, que toda hora estava remarcando, em função de inflação. Quando você pega, por exemplo, né, o advento de um plano real, né, que você conteve realmente a inflação, você valorizou a moeda, embora que se diga, no primeiro momento, artificialmente, mas depois se comprovou que ela foi eficaz, que você mudou a mentalidade. Sim. Então, essa geração de hoje não sabe o que é uma inflação, de você Não sabe. ir de manhã no A gente mercado continua comprar um tendo produto. inflação, mas não daquele nível que a gente Você relatou tinha aqui. 70%, 80% por mês, chegou a ter, né? 2 mil, 3 mil reais, uma hiperinflação. Né? Se você dormisse com dinheiro, no outro dia já não valia nada, né? Exatamente, Aí quem tinha dinheiro se protegia, porque entrava no chamado overnight, se aplicava de um dia para o outro e tal. Então, às vezes, você ganhava mais dinheiro com o financeiro do que até com a mercadoria. E hoje até ainda ou tem... fazia câmbio de dólar, que era ilegal, você tinha que comprar o Também, dólar no mercado negro. Eu me lembro disso aí, eu me lembro de alguns detalhes disso aí. Exatamente, também. Eu tinha um tio que ainda está vivo lá, e ele comprava dólar, ele trabalhava lá no comércio, ele via, comprava os dólares lá, pegava o dinheiro do salário, comprava dólar, e ele mantinha a economia dele em cima de dólar, em cima de overnight e tal, justamente porque, né, naquele tempo era muito louco, né? É uma coisa que as pessoas hoje não conseguem, de repente, entender, porque não viveu, não passou por isso. Mas, assim, eu vejo que tem alguns empresários que têm um medo de arriscar, e por isso não crescem muito, né? E você acha que os empresários baianos do setor de varejo poderiam arriscar um pouco mais para crescer um pouco mais? Qual é a sua visão em relação a isso? Eu acho que eles arriscam na medida do possível dentro do mundo que eles querem. Porque cada empresário é um mundo, cada pessoa, cada ser humano é um mundo. Então, às vezes, você estabelece, não, se eu quero ter minha loja aqui para poder estar com minha família aqui, sobrevivendo disso aqui. Não me interessa, não, qualquer outra coisa você estabelece diretriz de sua vida, né? Sim. Não, eu quero ficar aqui onde eu estou porque aqui me satisfaz, me faz feliz e tal. Outros não se contentam com aquela não coisa. Se acomodam, não né? se acomodam. Não, eu preciso mais, não. Às vezes eu preciso gerar mais emprego, eu preciso fazer se arrisca mais um pouco, como o próprio João, que saiu daqui, está indo para outro país, que além de ser uma cultura diferente, você tem todo um formato de tributação, de legislação, de tudo você tem que reaprender, né? Tem que reaprender. Apesar que a gente até estava comentando que se você tem o DNA de ser comerciante, você pode vender qualquer produto em qualquer lugar, né? O que se diz, né? Eu vi uma definição de o que é ser empresário. Aí, um treinamento que eu tive, aí o instrutor disse, olha, empresário é você fazer tudo aquilo que vai te dar lucro. Não se apegue, às vezes, você está... porque eu gosto, eu amo e tal, mas se não te der lucro, não te der retorno, não adianta. Então, o empresário ele vive em função do lucro que aquela atividade empresarial te dá de retorno. Senão, não vale a pena, né? E eu vejo que o atendimento é um diferencial em qualquer lugar. O atendimento no varejo ainda é ruim? Os supermercados baianos realmente valorizam o consumidor? Muito, muito, muito. Eu vejo lá na própria base, a Associação Baiana de Supermercados, né, existe muito seminário, workshop, né, cursos, treinamentos, né, tudo voltado para qualificar melhor o colaborador do supermercado. Recentemente mesmo, temos 15 dias, né, a base promoveu um curso de açougueiros, né? Então, pegou os colaboradores, que é uma área muito sensível do supermercado a nível de mão de obra, né? O cara tem que entender e tem que conhecer, né? Então, se não existe um desperdício, né? Existe todo mais de 150 associados, só do colaboradores, só dos supermercados associados que estavam lá na base fazendo o curso. Foram 2 dias de curso, entendeu? Olha, é interessante, né? Nós somos aqui do mercado de telecomunicações, a gente, inclusive, atende provedores de internet.
A Uzi atende mais de 300 provedores de internet hoje. Então, assim, a gente sempre promove ali treinamentos para os provedores e tal. E a gente vê que as outras áreas também, nessa questão da educação, também promovem. Isso é importantíssimo, porque quando você passa conhecimento, você profissionaliza o setor. Isso essa atitude aí, isso que a base faz, realmente está de parabéns. A própria Associação Brasileira de Supermercado, que é a ABRAS, que reúne todas as afiliadas do Brasil inteiro, que são seccionais estaduais de supermercado, ela tem a Escola Nacional de Supermercado, entendeu? Justamente com cursos, né? Porque existe muita coisa específica que só o supermercado tem, entendeu? Então, padeiros, açougueiros, confeiteiros, né? Todo esse pessoal é treinado, né, para poder justamente melhorar o atendimento para o seu consumidor final, para o seu cliente final. Se profissionalize. Você que tem um negócio, seja ele qualquer, se profissionalize. Porque vou entrar no supermercado, vou contratar alguém, colocar ali para fazer qualquer coisa. Vou começar um supermercado, vou contratar alguém para fazer qualquer coisa de qualquer maneira. Não é assim que funciona. Com certeza. O atendimento ele precisa ser o melhor possível, porque isso vai garantir o sucesso do seu negócio, vai garantir que o seu cliente ele seja bem atendido. E qualquer negócio só funciona com um bom atendimento, não é isso? E a qualificação, né, que a gente estava conversando também. Né? Sim. Às vezes você tem um bom atendimento, mas não tem uma qualificação técnica para poder dar o melhor ali naquele momento que você está prestando serviço. E aí o consumidor é consumidor em qualquer lugar do mundo. Se não é bem atendido, se ele não recebeu um atendimento qualificado, né, logicamente ele deixa de ir naquele lugar e vai para outro, né? Isso que é importante também é que o capitalismo te dá opções de outros lugares para você ir se realizar como consumidor, né? Excluindo aí as grandes redes, porque as grandes redes já entenderam, os grandes empresários já entenderam que o marketing ele realmente faz com que o negócio cresça, com que as pessoas conheçam a marca e conheçam o negócio e possam se comunicar melhor, né? Então, tirando essas empresas, tem empresa que acha que é só colocar um Instagram que resolve o marketing. O que é que você acha sobre isso? Não, é o seguinte, as tecnologias surgiram, né, estão realmente, já tem algum tempo, alguns já pegaram as tecnologias, já estão operando em seus negócios, né? Mas a tendência é cada dia mais você fazer uma comunicação melhor, né? E tanto o grande, né, que já tem seus departamentos, como os pequenos, tanto que a nossa revista, às vezes, quando a gente faz uma matéria de dicas técnicas, a gente procura falar exatamente com o menor, o pequeno, entendeu? Sim. Pequeno, médio, né, porque ele não tem uma estrutura, né, como os grandes têm. Mas todos estão atentos para isso, entendeu? Principalmente aqueles que estão ligados numa rede associativa. A rede ela te dá toda uma estrutura para que você progrida e trabalhe como os grandes trabalham, entendeu? Pois é. Hoje a gente está no mundo que todo mundo tem um celular na mão e consulta preço, faz pesquisa na internet e quer uma experiência que ele consegue visualizar até em outros países, né? Eu gosto muito de seguir ali alguns conteúdos de vlog de pessoas que viajam e que vão em outros países. Às vezes entram no supermercado e mostram o preço que está ali nas prateleiras, né, nas gândulas ali do supermercado e faz uma comparação. Então, as pessoas conseguem ver a experiência em cada país de como é que da qualidade das frutas, da qualidade das verduras, de preço de carne, de preço de qualquer outro item. Então, às vezes, o produto que tem em outro país ou em outra cidade, as pessoas veem muito isso, né? Os supermercados baianos eles conseguem atrair o consumidor ainda como se ele não tivesse nos anos 90, mas mostrar que aqui também tem evolução, a gente já consegue enxergar isso e ter preços e ter produtos de qualidade? Com certeza, André, com certeza. Mas isso, os pequenos, eu não falo nem dos grandes, né? Os pequenos mesmo, eles têm com essa visão já de... É por isso que os pequenos têm cada vez mais se associado em redes associativas, né? Aqui na Bahia, Sim. por exemplo, é super importante. Que é uma coisa que você falou já 10 vezes aí dessas redes associativas varejo, e eu vejo que é o futuro, né? O Novo Varejo ele tem 70 lojas, pequenos comerciantes espalhados pelo Salvador inteiro. Camaçari você tem na região metropolitana tem algumas, entendeu? Por quê? Porque existe essa ou eu me modernizo, né, oferecendo o que os grandes oferecem. Por exemplo, no Varejo você tem um cartão ali que um grande tem, né?
Então, uma lojinha que você vai na Fazenda Grande, qualquer bairro desse mais Sim. popular onde elas estão inseridas, ela tem o mesmo serviço que o supermercado grande tem. Entendeu? Às vezes até melhor, porque te dá Um atendimento, às vezes, mais personalizado, porque é, você tem uma loja menor, né? ele te dá um empacotamento, te dá uma sacola e tal, que os grandes hoje, né? Pô, isso é uma polêmica muito grande. Daí você chegar no supermercado e ter que pagar pela sacola. Isso é a legislação também que foi feita, né? Existe ainda uma briga muito grande. São Paulo, por exemplo, eles começaram, né, há muitos anos, a questão da sacola plástica e tal, aí eles passaram a cobrar. Aqui na Bahia também houve, né? Então alguns já cobram, outros não, entendeu? Mas o pequeno justamente ele busca, né? Você, como consumidor, você entrar no supermercado e não ter uma sacola para você levar? Mas é uma das coisas que a gente estava conversando, né? As normas são essas, só eu te dou o menor preço, mas em compensação você não vai ter uma sacola. Eu te dou até uma caixa que está ali na frente para você levar seus produtos. Mas a minha norma é não te dar por isso que eu estou diminuindo o preço. Entendeu? Você, consumidor, você vai se você quiser, entendeu? Entendi. É aquele mesmo caso da Ingrid Guimarães voando lá na American Airlines esses dias aí, que ela teve que sair numa cadeira. Você quer voar, voa, e se não quiser, você vai ter que sair daqui e tal. Mas eu acho que aí o consumidor ele precisa ser tratado de outra maneira. Eu pego aí o exemplo do Paz Mendonça, porque naquela época a gente já tinha a Cesta do Povo, e a Cesta do Povo não colocava embalagem e era caixa. E quem queria pagar mais barato iria na Cesta do Povo, porque sempre vendeu de uma outra forma. Mas as pessoas gostavam da experiência lá do Paz Mendonça, porque você tinha, naquela época, ainda era saco de papel. Eu lembro daquele saco de papel de vários tamanhos. Você acha que e se podia, de repente, fazer isso, porque a legislação permitia, acho que desde aquela época, se existia a Cesta do Povo, a Cesta do Povo fazia, então poderia fazer. Você acha que a estratégia de Mamed Paz Mendonça foi certa ou errada em relação ao saco de papel? Certíssimo. O senhor Mamed, ele foi um homem abençoadíssimo, entendeu? Onde ele tocava, né, realmente transformava em ouro. Apenas deu um passo errado, né, em função aí talvez de consultorias, de coisa, que foi quando ele comprou a rede lá do Rio de Janeiro, que era a Rede Disco, né, em função de ser de um amigo dele e tal. E aí realmente a rede estava falida, não houve auditoria, né, mas como ele tinha se comprometido com o cara que ia comprar, a questão do fio do bigode, comprou o negócio e aí começou pouco da derrocada do Grupo Paz Mendonça. Do Grupo Paz Mendonça. Então, assim, eu até tinha uma pergunta aqui que eu acho que até você já respondeu, né? Qual o maior erro que um varejista pode cometer? Eu acho que é justamente não enxergar, né? É aquela questão, né? É a questão de correr risco, né? Você tem o efeito tesoura, né? Você não pode abrir tanto, né? Para poder você não se encalacrar depois, né? Você tem que ir de passos lentos, né? Isso é uma média desde o início, ele foi realmente de passos lentos e chegou onde chegou. Apenas um passo errado, né? Não dizer que ele ficou pobre e toda essa coisa, né? Que a família está bem aí, muito bem, obrigado e tal. Mas ele poderia ser a maior rede hoje do Brasil ainda existente, né? Se ele continuasse como estava lá a partir do Rio de Janeiro e São Paulo. Que foi hoje não existe, é uma modalidade que não existe mais, né? Que são os IPRES. Os IPRES, inclusive nessa revista aí, o Reginaldo ele faz um perfil do supermercadismo baiano, né, de 2024 e tal, as grandes redes, as pequenas redes, então é bem interessante depois você dar uma olhada. Mas o formato hiper, que foi uma sensação da década de 80, 90 e tal, começaram a perder aquela atratividade para o consumidor. Era uma loja muito grande, então você tinha... Aí foi transformado o quê? Veio o cash carry, né? Que é o varejo e o atacado numa loja só, que são os atacadões da vida, né? O Atacadão, que hoje é do Grupo Carrefour, era uma rede brasileira, e o Açaí também, que era uma rede brasileira, e depois foi comprado pelo Casino e tal, e hoje é uma rede autônoma, né? Então, essa modalidade de supermercado evoluiu muito no Brasil. Tanto que você pega uma rede como Açaí e Atacadão, eles têm mais de 500 lojas no Brasil, as duas redes, entendeu? A Açaí tem 300, acho que está chegando nisso, entendeu? Mas eles têm aquele formato de atacar de vários, são lojas diferenciadas, né? Agora, uma coisa, só um adendo aí, em que eles tiveram que... A questão do poder do consumidor.
Você ia no Atacadão, que foi... Primeiro foi Macro, né, que teve aqui, né, nesse formato, que é uma Sim. rede holandesa, né? Hoje se desfez tanto aqui como na Argentina, no Brasil e tal, venderam para outras redes. Então, Macro, você tinha que ter até, como Sam's Club funciona, você tinha que ter um cartão do Macro para você ter acesso. Associado. Você tinha que ser Exatamente. associado. Se você não tivesse cartãozinho do Macro, você não entra lá. Em compensação, o que eles davam? Eles te davam um preço bem lá embaixo, entendeu? Mas você tinha que ter associado. Você tem uma rede europeia, que é a Costco, que tem lá também nos Estados Unidos. Eu sou sócio da Costco, tem a Sam's Club, que também sou sócio dos dois lá. E você tem acesso a esse tipo de rede que eles vendem realmente lá no chão, praticamente a preço de custo. Eles ganham muito na mensalidade da associação. Né? Você tem, às vezes, 10 mil, 20, 30, 50 mil associados, que é onde eles ganham o dinheiro. Né? E tem uma margem muito pequena ali só para poder girar a margem. Mas ele vende no volume também. No volume gigantesco. Aí ele compra mais barato também, tem tudo isso. Então, só para fechar essa coisa, então o Atacadão aqui, depois, né, veio o Atacadão. Sim. E tal, e aí eles não só aceitavam dinheiro, não aceitavam TIC, não aceitavam nada, né? Aí Teobaldo começou aceitando tudo, né, entendeu? Eles tiveram que se adaptar. Hoje aceita tudo, cartão de crédito e tudo, mas antes só aceitava dinheiro. Oh, mas não aceita cripto ainda, hein? Não aceita aí... Bitcoin. Teobaldo, olha, mandar um recado para você. Você começa a aceitar Bitcoin, Teobaldo. Senão, olha, você vai ficar para trás, viu? De repente, você pode ser o primeiro atacadista aí na Bahia a aceitar criptomoeda, hein, Teobaldo? Abre o olho aí e inova, tá? Pois é, veja essa dica, viu, Teobaldo? Você que é um cara inovador e tal, né? Sempre ao lembro. Você começou com seus cheques até de 6 meses, aquele chequezinho tartaruga, né? Que me parece até que hoje você recebe, né? Mas aí você evoluiu, você começou a aceitar todos os cartões de crédito e tal, e débito e tudo. Então, fez com que a concorrência também viesse pelo mesmo caminho. Né? Abriu o caminho, né? Abriu o caminho. Isso é interessante. Aqui na USA, inclusive, a gente já começou a aceitar criptomoeda, já aceita Bitcoin e vai ter algumas novidades em breve aí que acompanha aí, que acredito que esse mês de abril aí já tem algumas novidades aí para você que é cliente USA em relação a isso. Siga o mestre, viu? Vá lá nas redes sociais da USA Telecom e comece a ver as novidades, né? Que só tem a ganhar. Só tem a ganhar, exatamente. Olha, uma tecnologia que todo supermercado deveria ter. É difícil hoje, entendeu, André? Porque toda a frente de caixa está totalmente modernizada no Brasil inteiro. Até aquelas lojas de 1 ou 2 checkouts, você tem um sistema ali de caixa ali, um sistema de venda ali, no ponto de venda ali, que é automatizado, entendeu? Você é um pequeno lá no interior que ainda vende no balcão e tal, mas você tem hoje tecnologias e empresas que te fornecem isso a preços realmente bem acessíveis, competitivos, que dá para você se modernizar. Porque não adianta mais você estar na ponta do lápis ali, né? O tempo que meu pai era bodegueiro, que era na caderneta, né? O cara comprava durante o mês, né? E chegava no final do mês para poder pagar, e anotava na caderneta, né? Vou fazer uma pergunta aqui para você que eu já sei a resposta, mas eu vou fazer de qualquer forma. E o telespectador acho que também já sabe, viu? Você que está assistindo aí desde o início já sabe qual é a resposta, mas vou fazer aí. Qual o empresário do setor mais te inspira? A Mamed Paz Mendonça, né? A resposta não poderia ser outra, né? Esse Mamed realmente, além de ser humano fantástico, entendeu? Ele era um homem assim a nível de negócio. Claro, a única coisa dele foi a questão do disco lá, mas muito mais até às vezes para cumprir uma palavra que ele tinha prometido ao Amaral, que era o dono do disco, né? Na época era amigo dele, né? Eles todos são amigos na época e tal. O disco era, acho que a terceira maior rede de supermercado lá do Rio de Janeiro. Você tinha Sendas, você tinha Casas da Banha e o disco, né? Então, em função disso, houve realmente uma descontinuidade do crescimento que eles teriam tido, né? E aí se fala muito a questão de Seu Mamed como empresário. Muitos diziam: Seu Mamed, o senhor podia entrar, pedir uma concordata aí. Aí ele dizia, ele gaguejava, né? Isso quem diz é Zé Augusto, né, que é o filho dele. Eu vendo até minha última loja, mas não peço concordata. Então, era um homem assim, entendeu? Um homem que acreditava... Honrava com as calças, né? Com as calças. É isso aí. Olha, se você tivesse hoje que abrir um supermercado, qual que seria o diferencial dele?
Tecnologia e atendimento. Se você tiver, por exemplo, você vê essas pequenas lojas que estão surgindo aí nos condomínios, é tecnologia, né? Não tem atendimento, mas o atendimento é diferenciado, porque você entra ali, tem a comodidade de estar ali acessando aquilo, entendeu? Tecnologia. Tecnologia. A Super Revista acabou de comemorar 30 anos, é um marco gigante, a empresa de 30 anos, mas olhando para frente aí, o que é que você vê como o próximo passo da Super Revista? Essa é uma pergunta bem interessante, porque nós começamos de trilhar por esse novo caminho, né? A gente sabe que o impresso, né, como a gente assistiu, né, e está assistindo a cada dia mais, né, os grandes jornais brasileiros, as revistas e tal, elas hoje são praticamente digitais. Então, apesar de ter ainda um resíduo impresso, o mundo digital é que a gente tem que trilhar por ele. Por quê? Porque hoje a gente atinge muito mais pessoas através dos digitais do que com a própria revista impressa. A gente tem lá 5.000 exemplares de revista impressa, mas quando você pega o WhatsApp da empresa e manda para 5.000 pessoas e pede aquelas pessoas que ela repliquem aquele conteúdo, então é gigantesco, né? Então, eu tenho, por exemplo, clientes e amigos que dizem, olha, eu mando para meus 300 vendedores que eu tenho aqui na M. Dias Branco, eu tenho mais de 300, eu mando e replico para todos eles. Então, você vê que é uma coisa gigante, né? É uma coisa Então, que eles chega... têm acesso né? na mão, leia ali na palma da mão, está ali na palma de sua mão. Que é Entendeu? justamente a expansão para o digital, né? Você, com o Então, digital, você consegue atingir todo mundo em uma fração de segundos, né? exatamente. E é mundial, né? É rede mundial, né? Então, a gente já está trilhando nesse caminho já há algum tempo, estamos nos profissionalizando, e junto disso aí, para poder dar mais substância ao nosso trabalho, porque o autosserviço supermercado ele é formado por um tripé, André. Você tem o fornecedor, que é a indústria, né, que fornece, fabrica, fornece os produtos. Você tem um segundo tripé, que é o supermercado, onde esses produtos são escoados, né, são vendidos, né, ali no chão de loja, no ponto de venda, né? E tem o mais importante, que é o terceiro tripé, que é o consumidor final, né? O consumidor final vai escolher a tua loja para comprar aqueles produtos que vêm do supermercado. Então, a gente está hoje com um novo veículo, né, que é a televisão, através da rede Bandeirantes de Televisão aqui da Bahia. Nós montamos um programa que está indo ao ar todo sábado às 7 da manhã, e falando justamente dessa experiência de compra que o consumidor tem que ter. Além de uma coisa que é ligada também ao supermercado, que você compra, que é o momento, como a gente chama, o momento mais gostoso, né, do Fala Bené, que é o Super Cozinha, né? Onde a gente tem um chefe, o Gabriel Dalcon, que Na ele hora vai que a trabalhando. internet ou que a televisão começar a transmitir cheiro, rapaz... Porque a gente está lá, a gente tá assistindo lá, né? Tem a co-apresentadora nossa, que é a repórter Ariela Camila Andrade, né? E que aí a gente brinca sempre com ela, né? Porque ela, como é solteira, e às vezes você chega assim, sempre com fome. E aí o cheiro começa a exalar, né? Toda a equipe fica louco, né? Para terminar logo para a gente comer, né? Porque depois que termina, a gente vai comer os pratos que o Gabriel fez. Claro, Entendeu? claro, claro. Então, Isso realmente, no dia que tiver isso aí, vai ser é fantástico, né? fantástico, né? Porque vem a percepção da coisa. Mas a imagem já transmite tudo, né? E como a revista está lidando com essas novas demandas do setor? Quais são os desafios para manter a revista relevante no mercado atual, né? Porque 30 anos não é brincadeira, né? Tem gente que está ouvindo a gente aqui que não tem 30 anos, então é uma vida. Como é que você consegue tornar o negócio tão atual e tão relevante aí ao mesmo tempo, Bené? É isso, você tem que se reinventar a cada dia. Se você não se reinventar a cada dia, como qualquer outro negócio, você fica para trás, né? Então, eu lembro, por exemplo, na área de jornalismo, né, algumas tecnologias foram surgindo, né? Porque hoje, só abrindo um parênteses aí, você pega a sua revista, você na própria redação da sua revista, você fecha o arquivo e manda direto para a gráfica. Antes não, era todo um processo, né? Aí você tinha alguns outros profissionais que eram especializados em fazer o acabamento daquilo antes de ir para o fotolito, né? Fotolito era a última etapa em que você fazia, né, transformava
Como as se quase um páginas, stencil, né? Exatamente. Para E quem aí, lembra o que é, quem sabe o que é um mimeógrafo, né? aí você mandava isso para a gráfica gravava em uma chapa e essa chapa ia ser impressa, né? Hoje você não tem mais chapa, não tem fotolito, não tem mais chapa. Você pega o arquivo aqui, a gráfica dá uma conferida lá se está dentro dos parâmetros dela, de cor e tal, né? E aí ela manda direto para um CTP, me parece que é o nome, né? Que vai direto para a impressão. Então, várias etapas foram banidas porque a tecnologia realmente avançou, entendeu? Então, você tinha, por exemplo, né? Fazia a matéria, era máquina de escrever, pegava essa matéria, o redator, o editor, no jornal, né? O repórter chegava da rua, entregava lá o chefe de reportagem a sua matéria, ele passava para o editor da página, o política, economia, tal, e aí ele pegava todas as matérias daquele repórter Cidade, que sempre foi as maiores editorias, e aí fazia edição por assunto, o mais importante é isso e tal, e aí fazia diagrama. Aí tinha um diagramador, que era uma pessoa que estava ali a seu lado, para poder diagramar a página, né? Era contado em paicas, né? Uma linguagem que hoje você não... E aí... Eu lembro, eu tive... Nós somos fornecedores do jornal à tarde ali por muitos anos. Eles chegaram a ser um provedor de internet também. Exatamente. Né? E tinha ali... Já tinha um jornal, mas chegaram a ser um provedor de internet e nós entregávamos a internet que eles forneciam para os clientes dele, né? Para os clientes do à tarde. Então, a gente tinha fibra lá dentro e tal. A gente foi fazer uma visita para conhecer na época. E eu lembro, era um parque gigantesco que também já estava sendo desativado justamente por conta da evolução. Isso há alguns anos atrás, acho que no ano de 2002, 2003, 2004, por ali. Eu não lembro agora o ano corretamente, mas realmente evolui, né? Aí você pegava essa matéria que estava lá na redação, descia para os telepistas, que pegava aquilo ali, datilografava na coisa ali, mandava aquela coisa para revisão. Eu trabalhei muito tempo lá na revisão da tarde e tal. A gente revisava, passava lá para o pessoal da gráfica em si, né, que eles iam aí transformar em fotolito, essa coisa, né? E hoje não existe mais nada. Você pega ali o próprio computador. Sim, ainda depois da revisão, aí tinha toda essa etapa, ia lá para a gráfica para poder imprimir. Hoje não. Você revisa lá no próprio computador, está lá em cima, o revisor está do teu lado, revisa ali e tal, você já manda direto lá para a gráfica ser impressa, entendeu? Então, essas evoluções que a tecnologia nos... Então, os impressos, cada dia é menor hoje, sim, entendeu? A presença Exato. Deles, né? Entendeu? E realmente então, nós da Super Revista, né, estamos realmente evoluindo mais para nos firmarmos aí no campo da internet, do mundo digital, das mídias digitais. Seu maior aprendizado nesses últimos 30 anos aí de revista? Meu maior aprendizado é ser sempre humilde em tudo o que você tem que fazer, né? Tanto na sua relação com seus fornecedores, com seus clientes, com as fontes que te dão informação, como os teus colaboradores que estão ali, né? Então, eu acho que humildade em qualquer negócio que você faz, e eu aprendi isso, não adianta você se achar, né? Por mais competente que você esteja em determinada função, ou chefe, dono, coisa assim, se você não for humilde, né, para partilhar. É claro que você tem horas que todo ser humano tem seus momentos e tal, mas eu acho que a humildade é uma das coisas que eu sempre cultivei, sempre vou cultivar, e realmente é o maior aprendizado meu com relação a tudo que eu faço, entendeu? Se você pudesse deixar um recado aí para o varejista baiano, qual que seria esse recado? O que eu diria para eles é aposte mais em marketing, aposte mais em comunicação, aposte mais em divulgação de sua marca, porque hoje, se você não aposta muito, não faz uma boa comunicação, você não divulga a sua marca, divulga a sua empresa, divulga o seu produto, isso não vai ser lembrado, né? Então, mesmo que você esteja muito bem no mercado, vendendo aquilo que estiver vendendo, principalmente se você estiver muito bem, para você não descer, porque chegar no topo às vezes é fácil. Agora, se manter no topo é que é mais difícil. Então, investir em comunicação, em marketing, eu acho que é o fundamental hoje em dia para quem quer
comunicar o que você tem para vender, o seu modo de ser, seu conceito de empresa e tudo. Eu acho que isso é fundamental. Exatamente. Tem quem já dizia Chacrinha, que quem não se comunica... Se trumbica, né? Se trumbica, exatamente. Velho Chacrinha. Exatamente. Bené, olha, foi um papo incrível. Obrigado por compartilhar aí tanta experiência, sua visão sobre o mercado baiano. E onde é que o pessoal pode acompanhar, para quem não pegou o início e começou aí do meio para o final, onde é que o pessoal pode acompanhar o trabalho da Super Revista? Agora, em parceria com o Uso Telecom, você já pode ir lá, que a gente vai sempre estar em parceria, né? Mas você tem aí nossas mídias digitais, né? O sábado, por exemplo, é um compromisso que você deve assumir, porque vai ter, como ele disse, que vem novidades no Uso Telecom, a gente está elaborando um carrinho de compra para ser sorteado que vai mexer com a cidade, viu? Então, na Band, 7 horas da manhã. Amanhã, no sábado, né? No sábado, todos os sábados, com Fala Bené. O site da Super Revista, né? É www.superrevista.com.br. O nosso Instagram é @ superrevista, né? super.revista. E nosso YouTube é Super Revista TV, né? E hoje também Fala Bené, que estão agregados, né? Quero te agradecer muito por essa oportunidade, porque a gente aproveitou para poder também divulgar um pouco do nosso trabalho, falar daquilo que a gente vem militando há quase 50 anos, né? Eu passei um período um pouco fora do supermercado, que eu fui para jornal, televisão, trabalhei na TV Bahia, trabalhei no jornal à tarde, trabalhei em Rádio Jornal do Brasil e tal. E depois da Super Revista, voltei para o supermercado, né? O supermercadismo, que é uma área que é muito interessante. E estou militando nela. São 45 anos de jornalismo, né? E agora seguindo pelo novo caminho, que é o Fala Bené. Então, espero vocês lá no Fala Bené. Obrigado, André. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado aí por estar com a gente até agora. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe para que chegue a mais pessoas. Se tem alguma dúvida, deixa nos comentários. A gente vai esclarecendo aí. Fala com a gente aí pelo Instagram, pelas redes sociais. Manda um direct aí para a gente. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Musicast.